A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Pessoal, vocês vão me desculpar, mas eu tive que gravar esse vídeo, deixar gravado. Hoje não vai dar para mim fazer a live, mas eu resolvi gravar esse vídeo para vocês não ficarem sem conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 4, tá? Em Marcos capítulo 3, fala da cura que Jesus fez no sábado, né? O homem que tinha a mão ressequida. Ele curou no sábado, era sábado, e os fariseus ficaram furiosos porque, segundo eles, era de descanso. E na lei mosaica está falando que dia de sábado tinha que tirar para descansar, não podia fazer nada. E Jesus mostra para eles que a misericórdia é melhor do que sacrifício, que a gente tem que ter misericórdia, né? Fazer o bem, seja qual dia for, né? Se for possível curar, seja qual dia for, e fazer o bem. Multidão e milagres. A multidão segue Jesus por causa do seu poder e das curas que ele realizava, inclusive expulsando espíritos malignos. Então, onde que Jesus estava, estava cheio de pessoas, porque eles estavam procurando a cura deles. A escolha dos 12 apóstolos. Aí, nesse capítulo, ele escolhe os 12 para andar com ele. E ele dá poder para eles, para expulsar demônios, né, para curar enfermos e fazer a obra junto com ele. Pelo que eu entendi, tinha muitas pessoas, porém ele escolheu esses 12, né, que provavelmente eram os mais chegados a ele. E ele envia eles para pregar o evangelho a toda criatura, né? Há blasfêmias contra os espíritos. E aí ele expulsa, né, demônios, e os fariseus falam entre si que ele expulsava demônio pelo príncipe dos demônios. E aí Jesus explica para eles que um reino dividido não vai permanecer. E como que ele poderia ser demônio e expulsando demônio? Então, um reino subdividido não resiste. A verdadeira família de Jesus. A mãe de Jesus vai até o lugar que ele está e o pessoal avisa Jesus que a mãe dele estava lá. E aí ele diz para eles que a mãe dele e os irmãos dele é quem fizesse a vontade do Pai. A família dele é aquela pessoa que faz a vontade de Deus, né? Ele quis dizer assim, obediência. Em Marcos 3, Jesus afirma sua autoridade ao curar no sábado e lida com a oposição depois de escolher os 12 apóstolos para serem seus parceiros na missão e define quem é a sua verdadeira família, quem obedece ao Senhor. Amém? Vamos ler o 4. Pessoal, tá um calor aqui, tô derretendo, tá? Vocês vão me desculpar que eu vou estar bem lumiando aí. Se eu ligar o ventilador vai fazer barulho e vai ficar ruim para vocês, tá? Vamos orar, soberano Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, meu Deus, eu agradeço por essa palavra, Pai, o pão da vida, o maná que desce do céu, a palavra do Senhor na terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, venha falar conosco, Pai, o que necessitamos de ouvir. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 4. A parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Oh, glória a Deus. E lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram.
E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu. Versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60, outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram no acerca da parábola. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber o mistério do reino de Deus, mas ao que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes seja perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? E o que semeia, semeia a palavra. E o que então estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. A parábola da candeia. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medires, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. A parábola da semente. E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. E dizia: A que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é mais pequena de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco.
e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, respondendo, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até ao mar, o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse capítulo, Jesus ensina usando parábolas, pequenas histórias que transmitem uma lição maior e mostra seu grande poder. Fala da parábola do semeador, né? Jesus conta a história de um semeador que joga semente em 4 tipos de solo: o caminho, o pedregal e os espinhos e a boa terra. A semente é a palavra de Deus, né, irmãos? O solo representam como as pessoas ouvem e recebem essa palavra. Alguns rejeitam, outros desistem, outros se distraem e outros produzem frutos. Que nós possamos ser esses que produzem frutos, né? Jesus explica aos discípulos que ele usa parábolas para que aqueles que estão ouvindo ouçam, mas não entenda e não se arrependa, né? Ouvindo, não entenda e não se arrependa, né? Ouve, mas não ouve. Ouve, mas não entende. Para não querer ouvir a história, esconde a verdade. Escondem a verdade. A outra parábola é a da candeia. A luz não é feita para ficar escondida. O ensinamento de Jesus deve ser espalhado. Ou seja, a luz, ela é feita para quê? Para ficar na candeia, para ela ficar no centro, para todos os outros verem o que está ao redor. Então, é a mesma coisa da palavra do Senhor, né? Ele não foi feito para pôr debaixo da cama, ele foi feito para estar em evidência. Estar num lugar alto para todos poderem ver. O crescimento da semente. O reino de Deus cresce secretamente sem que o homem saiba exatamente como. E fala do grão de mostarda, né? O reino começa pequeno, o grão de mostarda ele é bem pequenininho. E ele cresce e vira uma árvore frondosa, né? Que várias aves se aninham ali, vários animais se aninham debaixo dela. E assim é o reino dos céus, que começa pequenininho no coração do ser humano e vai crescendo até virar uma árvore frondosa. Que nós possamos dar lugar para que a semente que o Senhor está plantando em nosso coração cresça e vira uma árvore frondosa como essa árvore do grão de mostarda. Jesus acalma a tempestade. E aí Jesus sai no barco, né? E deita lá E deita. Ai, irmãos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal de vento, subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Ele estava lá dormindo tranquilamente, porém as ondas vinham. Olha o tanto que eu estou suando, irmãos. As ondas vinham e enchiam o barco de água e ele está lá dormindo tranquilamente. E aí os discípulos, apavorados, não sabendo o que fazer, eles pegam e falam, eles sabiam que Jesus podia dar solução para o problema, né? Eles não acreditavam que eles mesmos poderiam solucionar o problema das águas. E aí Jesus pega e manda o mar se acalar. Cala-te, aquieta-te, manda o mar se calar e aquietar. E o mar ficou tranquilo. E eles ficaram
atônitos, ficaram assim maravilhados, porque até o mar Jesus manda quietar e ele obedece. Aí o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Né? Eles ainda não tinham fé para mandar o mar aquietar e ele aquietar. Jesus ensina sobre como as pessoas recebem a palavra, como o reino de Deus cresce através da parábola, finalizando com uma demonstração de seu poder absoluto ao acalmar uma violenta tempestade. Pessoal, eu percebo que o Novo Testamento nos ensina como agir em cada situação. São situações que Jesus passou, né? E ele estava ensinando, estava deixando um legado para a gente. Quando a gente passasse por uma situação parecida, a gente soubesse como agir e que nós temos poder de fazer aquilo. Que foi nos dado todo o poder na terra para fazer coisas, as mesmas coisas que Jesus fez e até coisas maiores, para a gente ter a plena certeza no que podemos fazer. Amém? Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa falar mais em meu coração e no seu coração também. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por cada pessoa que entrou nessa live, que vai entrar nessa live, que vai ouvir essa palavra, Pai. Pai, que o Senhor possa estar falando no coração de cada um, Pai. Pai, que seja como uma semente, Pai. Pai, uma semente que cai em uma boa terra. Senhor, prepara a terra dos nossos corações para receber a tua semente, Pai. Já recebeu, Pai. Prepara que essa terra para que essa semente possa germinar, que essa semente possa crescer, que essa semente possa virar uma árvore frondosa, assim como Pai, a semente de mostarda, Pai, que ela cresce, ela é uma semente muito pequena, mas ela cresce e vira uma árvore frondosa, Pai. Que a palavra do Senhor possa crescer no coração de cada um que passou por essa live, que se encontra nessa live em nome de Jesus Cristo. Ripa labaxeira um decanta, ripa labaxai, ripa lamanaias. Pai, vai revelando o profundo e oculto, Pai. Pai, que nós possamos ser, Pai, como a candeia, Pai, que levamos, Senhor, oricanta labaxeira, onde canta a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser um sal dessa terra, Pai. Pai, sem o sal a comida fica sem graça, Pai. Pai, que nós possamos, Senhor, oricanta labaxeira, onde canta ripalamanaias, fazer a diferença, Pai, nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Senhor, meu Deus, essa pessoa que está vivendo uma tempestade, Pai. Pai, que o Senhor possa derramar fé sobre o coração dela, Pai. Que ela possa entender que o Senhor é Deus na vida dela. Pai, que o Senhor pode acalmar a tempestade. Pai, derrama fé sobre ela para que ela possa, Pai, tomar posse dessa palavra. Pai, alcança, Pai, acalma essa tempestade que está no coração dela, Pai. Acalma essa tempestade que está na vida dessa pessoa, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, ripa lamanaias, oricanta labaxeira, onde canta, se for no casamento, Pai. Pai, dê solução, Senhor, para o casamento. Pai, se for dívidas, Pai. Pai, que o Senhor possa, Senhor, Pai, trazer, Pai, a provisão, Pai, para que essa dívida seja quitada. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, se for na enfermidade, se for saúde, Pai, eu ministro a cura, Pai. Na tua palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si todas as enfermidades sobre as suas pisaduras. Pai, eu creio nessa palavra, Pai. Pai, que essa pessoa possa tomar posse dessa palavra e receber a cura em nome de Jesus Cristo. Pai, visita cada área de cada um, Senhor, que aqui se encontra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor possa curar feridas, Pai. Curar feridas na alma, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai trabalhando no interior de cada pessoa, Pai. Pai, é o que eu te peço e te agradeço, crendo que o Senhor já respondeu em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus e até depois de amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.